Horóscopo para o dia 28 de julho de 2021. Áries ou Carneiro. Será uma quarta-feira em que os pressentimentos estarão bem fortes, sabendo especificamente o que poderá acontecer. No entanto, o problema de ter a noção dos acontecimentos é que a ansiedade, muitas vezes, parece vir com tudo, principalmente quando as opções de ação são diversas. Quando temos apenas uma alternativa, não gastamos muito tempo pensando, pois já sabemos o que fazer. Porém, é possível que você possua diversos meios para agir. Se vier a ficar em dúvida sobre qual será sua atitude, seria interessante tentar algo novo. Às vezes temos uma ideia e ficamos esperando oportunidades para colocar em prática, e esses momentos de indecisão sobre a utilização de formas padronizadas poderá ser uma boa hora de inovar. Touro. Você poderá receber excelentes oportunidades nesta quarta-feira, que de início há a chance de até celebrar, mas sua natural desconfiança poder minar tudo. Às vezes não é nem a desconfiança em si, mas passar a se focar mais nos trabalhos que vão vir do que nos benefícios. O problema de se inquietar com esses detalhes é que deixamos passar algo que poderia ser uma boa. Por exemplo, surgir a oportunidade de ganhar um carro com certa facilidade é agradável e algo que desejava bastante, visto as inúmeras possibilidades de se fazer com ele, tanto em questão de locomoção, carregamento de comprar ou até utilizar para trabalhos remunerados. Porém, preocupações como pagamento de impostos, manutenção e dificuldade para estacionar poderá fazer com que desista. Não é raro desistirmos de algo que nos seria um adianto porque começamos a pensar nos pontos negativos, por mais que estejam longe de ser um bicho de 7 cabeças. Procure se focar mais nos propósitos que você deseja, em vez de ver os possíveis problemas como algo impeditivo, pois, a partir do momento que isso se torna uma prática constante, poderá deixar passar grandes oportunidades apenas porque precisa de um mínimo esforço, e como dificilmente há algo completamente perfeito, se impedir de prosperar. Gêmeos. Sua capacidade de perceber o momento certo de agir nesta quarta-feira estará bastante forte. Embora isso seja algo bastante positivo, será necessário manter os olhos bem abertos e aceitar a realidade, fazendo tudo o que for necessário. Isso porque haverá possibilidade de potenciais problemas se apresentarem a você, mas fazer julgamento de que é algo sem importância, que dificilmente vai causar atrasos ou estragos. Quando eles se apresentam logo no início, significa que é necessário tomar alguma atitude no presente, de modo que não cresçam e se tornem bastante complicados de lidar no futuro, e isso se não colocarem tudo a perder. As tarefas necessárias poderão não ser tão agradáveis no presente, mas certamente, se deixar para agir lá na frente, serão piores. Câncer ou Caranguejo. O que nós pensamos e sentimos, ou seja, o que nós vibramos, é o responsável por nos levar a situações de mesma frequência vibracional, algo que já é sabido por quem consome assuntos voltados à espiritualidade. Nesta quarta-feira, isso estará bem potencializado para você, devendo prestar bastante atenção na qualidade de sua vibração, pois certamente vai atrair rápido o que vibrar. E não apenas isso, mas também será necessário analisar sua postura frente ao que atrair. Por exemplo, se sua vibração estiver uma maravilha,
Tome cuidado para não chegar em frente das oportunidades e se achar indigno de aproveitar, pois poderá ver no futuro que tinha todas as condições e se lamentar pelas chances desperdiçadas. Se sua vibração não estiver tão legal, atraindo apenas coisas desagradáveis, será um excelente momento para mudar sua postura e se sublimar, elevando seu astral, de modo que possa atrair situações melhores. Caso contrário, poderá cair no vitimismo, reclamando que apenas coisas ruins te acontecem, e quando se faz isso, em vez de melhorar, apenas reforça. Se lembre que reclamar significa clamar duas vezes, e se por acaso você se voltar para as coisas que dão certas em sua vida e passar a agradecer com sinceridade, não com palavras vazias, mas sentindo gratidão, mesmo sem falar coisa alguma, será natural que as coisas comecem a melhorar. Leão. Nesta quarta-feira, haverá certa tendência a você dar mais atenção às notícias sobre como andam as coisas. Se manter informado é bom, mas de nada adianta se não se sabe o que fazer com o que chega. Gosto de utilizar o exemplo da chuva, em que é normal reclamarmos quando recebemos alerta de que vai chover. Uma forma de agir é pegar as informações e tomar as medidas cabíveis, e tocar o dia como um outro qualquer, e outra é apenas reclamar o fato, mesmo se preparando, mas lamentando o tempo inteiro sobre o clima que não está ao agrado. Certamente o primeiro terá um dia melhor que o segundo. E isso nos acontece com uma facilidade incrível. Portanto, verifique com o que te chegar, qual será a postura que vai tomar, se é a de quem aceita a realidade e faz o possível para prosseguir com a vida ou se é a de quem reclama da realidade que não está em seu controle imediato, mas que é possível tomar algumas atitudes. Se agir da maneira que for possível para aproveitar seu dia, certamente vai se dar bem quando tais oportunidades se repetirem, inclusive tirando proveito das situações, conseguindo desempenho bem melhor do que aqueles que preferem apenas se lembrar dos dias perfeitos e reclamando da situação de momento. Uma coisa é certa, que é o fato de que quem vive preso ao passado, por mais que consiga voltar às condições desejadas, a vida vai empurrar novamente a como estava no presente, fazendo com que a chateação volte, ficando preso eternamente num ciclo, enquanto aqueles que procuram encarar a realidade, a utilizando para criar dias melhores que os anteriores, sempre evoluem, com maiores chances de serem mais felizes. Virgem. Você poderá enxergar algo nesta quarta-feira que talvez venha a considerar como a melhor coisa que poderia acontecer em sua vida, e como seu signo é bastante proativo, sentir vontade de fazer o que for possível para conseguir. Embora essa expressão de vontade seja positiva, é possível que você venha a receber alguns toques do divino, seja por mensagens ou ocorrências, de que talvez não seja o momento adequado, sendo mais sábio aguardar mais um pouco. Às vezes queremos fazer de tudo acreditando ser oportunidade única, pensando que vamos perder. A questão é que se sua cabeça já estiver pensando na possibilidade da perda, então praticamente ela já aconteceu. É aquela situação de acreditar que o universo é abundante, e que mesmo que não venha a conseguir aquilo, poderá atrair algo melhor, que realmente se encaixa às suas necessidades por estar na mesma frequência vibracional que a sua. Aqui dá para colocar o exemplo da compra de produtos que acreditamos ser sensacionais devido à propaganda realizada pela mídia, informando que há poucas unidades,
quando não sabemos se é a verdade, e sim que a notícia de escassez é apenas para deixar os potenciais consumidores alvoroçados para comprar, e aí sim restarem poucas unidades. Porém, não é raro em algumas oportunidades não movermos um dedo sequer, por motivos diversos, e na semana seguinte a mesma coisa estar em promoção, permitindo que você compre, e mais barato do que na oferta sensacionalista veiculada. Isso costuma acontecer bastante com cursos, informando que há poucas vagas quando, na verdade, o anúncio só foi necessário porque não conseguiram fechar turma, indicando que se não houver mais alunos, se torna inviável dar prosseguimento. Libra ou Balança. Sua quarta-feira poderá ser um dia de libertação e sensatez. Isso porque haverá a possibilidade de que venha a se entregar ao sentimento de inveja devido ao sucesso de outras pessoas, ou nem isso, bastando que seu dia não esteja fluindo a contento, dando a impressão de que outros estão a prosperar, embora não seja necessariamente verdade. A questão é que visão e direcionamento de energia destrutiva apenas causa mais destruição em si próprio do que nos outros, por mais que consiga afetar. Pelo contrário, procure verificar o que você anda fazendo para que as coisas não saiam da maneira que gostaria, principalmente nas questões sutis. Por exemplo, um pensamento vitimista ou de impotência facilita bastante para que não consiga o que deseja, não apenas pelo aspecto vibracional, como também inconscientemente você restrinja muito seu potencial, de modo que se sabote no que poderia ser fácil. Às vezes é o fazer as coisas com má vontade, o que afasta bastante o sucesso, e se passar a fazer com o astral elevado, independente do que estiver a ocorrer em sua volta, as coisas começarem a melhorar. Precisamos ser para ter, ou seja, para atrairmos situações felizes, precisamos vibrar felicidade para facilitar o caminho, pois, se depender de eventos externos para se sentir feliz, poderá ser o caminho mais longo. Se o motivo de sua insatisfação for a conquista de alguém, verifique se há necessidade de nutrir sentimentos ruins por aquilo, pois é possível que a existência ou a não existência do fato venha a alterar em nada a sua vida, e que está se irritando à toa, sendo mais importante direcionar seu tempo e energia para algo que realmente valha a pena para você. Quanto mais prestamos atenção nos outros, menos deixamos de viver em plenitude. Escorpião. Em alguns momentos desta quarta-feira você poderá enxergar dificuldades em determinadas situações, e dependendo de seu estado de espírito, alimentar bastante elas, de modo que se tornem mais difíceis do que realmente são. É aquela situação de que tudo o que colocamos nosso foco aumenta de tamanho, levando em consideração nosso pensamento, sentimento e emoção. Assim, uma mureta que possa parecer um obstáculo se transforma numa muralha intransponível, mesmo que ela tenha 1 metro de altura e quem precisa atravessar tenha 2, com todas as condições motoras em excelente estado, o que supostamente seria possível fazer com facilidade apenas levantando um pouco mais as pernas. Essas barreiras normalmente surgem quando estamos com preguiça, ou mesmo não nutrimos simpatia pela situação ou elementos envolvidos. A questão é que poderá colocar tanta energia do que enxergar como um obstáculo que não consiga sair do lugar nem enxergar alternativas. Portanto, seria interessante procurar relaxar, mesmo que pareça difícil, e focar em superar, em vez da dificuldade. Assim, sua intuição poderá agir e te mostrar alternativas que te facilite todo o processo de superação, provavelmente de maneira mais simples do que imaginava.
Voltando ao exemplo, seria como se a pessoa de 2 metros deixasse de focar na mureta, olhando para os lados, e perceber que a poucos metros há uma passagem no mesmo nível em que está, poupando o esforço de levantar as pernas mais do que gostaria, contornando o obstáculo. Sagitário. Será uma quarta-feira que vai requerer um pouco mais de atenção em seus pensamentos. Todos nós, em algum nível, temos frustrações em nossas vidas, seja por algo que não conseguimos porque, em tese, não tivemos capacidade, ou mesmo aquelas oportunidades em que abrimos mão de algo achando que ia dar em nada, mas bastou soltar para prosperar. Algumas coisas de fato acontecem por certa limitação, mas que servem como aprendizados, enquanto outras são coisas de destino, ou seja, não temos controle sobre elas. Contudo, se fazer de coitado de nada adianta, mas sim levantar a cabeça e seguir a vida. A questão é que precisamos nos atentar que sempre atraímos quem está em ressonância com o que vibramos, sejam pessoas, coisas ou situações, sendo importante verificar se realmente é útil ficar nessa vibe ou procurar se elevar. Esse alerta é porque haverá tendência de atrair pessoas de mesma frequência, e por conta disso, se não estiver legal, cair naquela tentação de competir com a desgraça alheia, contando as desventuras para se mostrar mais digno de pena que os outros. Vale lembrar que tal postura estará a emanar ao universo exatamente isso, e certamente vai atrair mais do mesmo para a própria vida em vez de melhorar. Isso parece que diminui nosso sofrimento, quando, na verdade, está apenas a reforçar tal padrão, dificultando que qualquer tipo de ajuda espiritual que venhamos a solicitar possa atuar. Tudo se liga por vibração, desde a matéria até as entidades espirituais, necessitando que tenhamos algo interiormente em mesma sintonia com o que desejamos atrair. Sendo assim, quanto mais reforçamos sentimentos de baixa frequência vibracional, mais dificultamos que o que é realmente elevado chegue até nós. Portanto, tenha sabedoria sobre suas vibrações. Capricórnio. Fique atento nesta quarta-feira com a tendência em utilizar seu tempo com coisas superficiais, quase vícios, que até podem te dar prazer rápido, mas que geralmente causam efeitos desagradáveis. Às vezes, abrir a mente para a vida, se disponibilizando para coisas novas, ou mesmo se aprofundar em algo, pode ser mais produtivo. Pode não ser o seu caso, mas pegando um dos assuntos ligados a este signo, como a necessidade de manutenção de status, talvez quem faça isso tenha até certa noção de que tal posição não agrega mais em nada, mas prefere ficar ali para se sentir importante, acreditando que se largar vai deixar de ser bem visto. O problema específico desta situação é que vai continuar a atrair as responsabilidades que já estão a chatear, em vez de se livrar do que não gostaria mais. Independente de qual for sua situação, tudo o que te prende a algo superficial possui um preço que talvez não esteja mais disposto a pagar, mas a manutenção exige que ele seja pago, e se não largar o osso, vai continuar na mesma. Por outro lado, se preferir deixar de lado essa superficialidade para preferir ir atrás do que realmente te agrega, o custo poderá ser bem menor, e os benefícios serem melhores. É como o funcionamento de Plutão na astrologia que, aliás, está em seu signo desde 2008, fazendo sofrer por não largar o que deveria se desfazer, e se vier a se desapegar, obtém ganhos maiores do que imaginava um dia receber. Aquário.
Será uma quarta-feira para você se perguntar onde está o seu poder. Isso porque é possível que você venha a obter algumas revelações bombásticas em relação a coisas em que esteja envolvido, ou que te envolveram, e esse conhecimento poder ser utilizado para dar rumos diferentes para a sua vida. Sobre essas revelações, não estão restritas a coisas negativas, mas podendo ser até descobrir direitos que nem imaginava possuir. A questão é que quanto mais sabemos da verdade, mais aqueles que tentam nos dominar agem para não perder tal posição, seja através de enganações, como alegar superioridade ou distorcer as informações, de modo que os beneficie, ou mesmo oferecendo agrados que parecem bons, mas são de menos valor que o que merecemos. No entanto, estará nas suas mãos rejeitar seu poder sobre sua própria vida e deixar nas mãos dos outros, se fazendo de vítima ou dominado, ou recobrar seu poder de viver a vida como deseja, já que você é o proprietário dela, e ir atrás do que merece. Peixes. Será uma quarta-feira em que, se você quiser fazer algo, seja lá o que for, terá grandes chances de prosperar. No entanto, alguns cuidados serão necessários. Isso poderá dar de cara com situações que consiga perceber que não são muito corretas, e por mais que pareça tentador, deverá fazer o máximo para manter sua inocência, não se envolvendo. Contudo, não confundir inocência com cegueira, ou seja, não é porque não vai se envolver que deverá fingir que não existe. Pelo contrário, se há o risco real de alguém tentando se aproveitar, é possível que não se dê por vencido ao ignorar, sendo necessário agir para bloquear a ação alheia. É como dar de cara com uma cobra que está tomando sol, onde perceber ela e não realizar movimentos bruscos poderá até evitar um ataque, não a fazendo-se sentir ameaçada, com ela continuando no mesmo local, mas certamente mudar de caminho, passando longe, será mais seguro. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.